De volta com Bahia no ar, 6 horas e 57 minutos. A polícia encontrou 3 corpos em uma estrada entre Itabela e Porto Seguro, no sul da Bahia. A suspeita é que eles sejam dos jovens que desapareceram há mais de 15 dias. Darlan de Jesus Nascimento, de 16 anos, Alessandro de Jesus, de 17 e Edson da Silva Francisco, de 18, foram vistos pela última vez em uma reserva de mata nativa na fazenda Palmares, em Porto Seguro. Os familiares disseram que esses adolescentes eles saíram de casa para trabalhar numa colheita de frutas e nunca mais foram vistos. Existem suspeitas de que eles tenham sido contratados para retirar madeira ilegalmente. Para pedir agilidade nas investigações nesse caso dos adolescentes, parentes deles fizeram uma manifestação na última semana na BR-101. Segundo a Polícia Civil, esse caso já está sendo tratado como suspeita de triplo homicídio. Quem está cuidando do caso é a Delegacia de Itabela. E o Ministério da Saúde divulgou uma relação de 48 municípios em situação de risco de epidemia de dengue. Nessa lista estão 4 municípios baianos, viu? Itabuna, Ilhéus, Jequié e Simões Filho. O levantamento do Ministério da Saúde apresenta cidades com o maior número de focos do mosquito transmissor da doença. Os dados foram coletados em 561 municípios, entre os meses de outubro e novembro. A situação é ainda mais complicada nestas 48 cidades com risco de epidemia, porque o período de chuvas intensas, que é no verão, ainda se aproxima. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que estes municípios receberão orientação especial para combater a dengue. Mas muita gente sabe, né? Como é que previne, como é que combate a dengue. Esse é o tipo de ação que não depende só do poder público, não. Depende de cada um de nós. De todo mundo tem que fazer um pouquinho, tem que fazer a sua parte e eliminar esses focos de dengue. Foi anunciado também que serão repassados 90 milhões de reais em verbas para ações de prevenção da dengue em 989 municípios brasileiros. 6 horas e 59 minutos. Olha, fãs da cantora Ivete Sangalo passaram o dia na frente de um hospital particular aqui de Salvador. Estão muito preocupados. Desde domingo, ela está internada com sintomas de meningite. A assessoria de imprensa da artista confirmou que ela realmente está com meningite, mas os médicos descartam que ela esteja com a forma mais grave, a do tipo C. No primeiro boletim médico oficial, divulgado no fim da manhã de segunda-feira, o diagnóstico: meningite. De acordo com os médicos, a cantora está em repouso, sendo medicada e tem um quadro neurológico estável. Quando deu entrada na unidade de saúde, Ivete estava com rigidez na nuca e fortes dores de cabeça. A cantora tinha acabado de chegar de um carnaval fora de época no Rio Grande do Norte. Especialistas garantem que a exposição a multidões pode favorecer o contágio. Pois é, a assessoria de Ivete Sangalo informou que os shows agendados para o dia 7 em Recife e dia 10 em São Paulo foram cancelados. Agora, quando uma celebridade, como o caso de Ivete Sangalo, adoece, esse caso ganha noticiários, preocupa muito os fãs. Ainda bem que ela está fora de perigo, não é o tipo mais grave da doença, porque a saúde é um assunto que interessa a todo mundo. Para entender esse tipo de meningite e quais são as formas de transmissão e prevenção, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Luíse Calegari. Bom dia, Luíse. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. Jéssica, a gente está falando de meningite, então é importante a gente também saber dos dados desse ano. Somente neste ano foram 1.670 casos com 108 mortes. Para saber um pouco mais sobre essa doença, a gente conversa agora com o doutor Carlos Brites, que é infectologista. Muito bom dia, doutor. Quer dizer, doutor, são muitos casos, isso assusta um pouco a população. Existe algum período onde as pessoas contraem mais a meningite ou ela é assim, aparece o ano inteiro? Normalmente a meningite vai aparecer durante todo o ano. Pode ocorrer em forma de surtos, então a concentração de casos em um determinado momento, mas habitualmente essa é uma distribuição normal, acontece durante todos os períodos do ano. E esse número é normal, por exemplo? Como é que as pessoas contraem essa doença? Porque ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria e a médica falou sobre isso, sobre a questão das aglomerações. Isso é verdade, né? Aglomerações pode facilitar a transmissão de determinados tipos de meningite. É bom lembrar que nem todas as meningites são transmissíveis, ou seja, algumas podem passar de uma pessoa para outra, mas boa parte delas acontece em decorrência de questões individuais do paciente e não do agente que está provocando a meningite. Como evitar contrair essa doença, né? Porque é uma doença que tem assustado um pouco a população. Existe alguma maneira de se proteger, de não contrair a meningite? Basicamente, você tem vacinas para alguns tipos específicos de meningite. Então, meningite meningocócica, por exemplo, um determinado tipo você tem vacina. A pneumocócica, a meningite por hemófilos, mas boa parte delas não é passível de prevenção através de vacinação, porque não existem vacinas disponíveis. Então,
é evitar aglomerações, evitar contato com pessoas sabidamente doentes e, de resto, medidas gerais de saúde e cuidados normais para a vida de cada um. Por exemplo? Por exemplo, se manter saudável, seja atividade física, boa alimentação, e visitar o médico de vez em quando, sempre que tiver algum tipo de sintoma diferente do habitual, procurar o médico para afastar qualquer doença mais grave. Muito obrigada, doutor. Um ótimo dia para o senhor. Jéssica, é isso. Então, tomar muito cuidado e cuidar da alimentação, que é o mais importante, da saúde. Voltamos ao estúdio com você. Muito obrigada, Luiz e Calegari. E atento aos sintomas, viu? Rigidez na nuca, dor de cabeça, febre, manchas pelo corpo. Procure logo o seu médico. Olha só, um crime brutal chocou a população da pequena cidade de São Gonçalo. A 108 quilômetros de Salvador, um homem foi morto a facadas pelo amante e pelo irmão da esposa. Nilson Leal da Cruz, de 34 anos, foi morto na cidade de São Gonçalo, a 13 quilômetros de Feira de Santana, com golpes de faca em várias partes do corpo, principalmente no pescoço. O crime deixou a vizinhança assustada. Chegou aí, ele não devia nada a ninguém. Aí chegou esse alto de matar ele, né? Brincava com todo mundo, respeitava todo mundo. Até eu mesmo não estou acreditando que aconteceu isso com ele. Antes de morrer, Dom, como Nilson era conhecido, estava em uma festa naquele bar. Depois disso, segundo testemunhas, ele saiu dali. O corpo foi encontrado na manhã seguinte, do lado desta cancela, que antes vivia aberta. Agora, só anda acorrentada. O proprietário da fazenda não quis gravar a entrevista. Os acusados desse crime são Luiz Marcos Soares da Cruz, de 18 anos, que seria amante da mulher de Nilson, e Bruno Alberto Santana Alcântara, de 20 anos, cunhado da vítima. Segundo o delegado que investiga o caso, esses suspeitos, que já foram presos, confessaram o assassinato, entregaram a faca que usaram e disseram que o motivo foi o fato de Nilson ter batido na mulher, Jaqueline Santana Santos, de 27 anos, depois que descobriu que ela estava tendo um caso com Luiz há 6 meses. Luiz e Bruno foram autuados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e emboscada. Isso prevê para eles uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Essa dupla permanece presa na carceragem da delegacia à disposição da Justiça. É o trabalho rápido da polícia que